Bom dia, irmãos e irmãs. Graça, paz e misericórdia sejam abundantes sobre a vida de vocês. Nessa manhã fria, inclusive. Que o Senhor nos aqueça nessa manhã com a sua presença, é o que nós pedimos. O Salmo 150, ele diz que todo ser que respira, louve ao Senhor. Você pode repetir comigo? Todo ser que respira, louve ao Senhor. Nós vamos entoar uma canção que fala mais ou menos isso, que hoje é tempo de louvar a Deus. E eu peço que você sintonize o seu coração na presença do Senhor. Hoje é tempo de louvar a Deus. O tempo de louvar a Deus é agora. Louvar a Deus pela nossa vida, louvar a Deus por estarmos de pé, louvar a Deus por estarmos saudáveis, louvar a Deus pelos seus maravilhosos feitos. Então que o Senhor ministre sobre nós um espírito de louvor, que nós possamos louvar a Deus de todo o nosso coração, porque tudo vem dele, ele é digno de todo louvor, honra e glória. Então vamos entoar esse cântico, queridos. Amém. Esse é um convite, querido. Vamos ficar de pé. Com o coração agradecido e com um espírito de louvor, nós damos início a esse culto de adoração ao Deus vivo. Com gratidão no nosso coração, porque estamos aqui, porque estamos com saúde, porque o Senhor tem nos preservado, o Senhor tem ouvido a nossa oração, o Senhor tem nos livrado de muitas situações. Então que você louve a Deus pelos seus poderosos feitos na sua vida, na sua família, na sua casa, porque Ele tem feito grandes coisas. Bendito seja o seu nome. Curva a sua fronte, vamos orar, eleve seu pensamento a Deus, apresente o seu coração no altar do Senhor nessa hora. O culto, querido, é um momento muito especial da nossa vida. Nós somos devedores a Deus de adoração, de louvor, de reconhecimento, de gratidão.
E é no culto que nós oferecemos a Deus um coração contrito. É no culto que nós oferecemos a Deus uma vida quebrantada no seu altar, disposta a ouvir a sua voz e obedecer a sua palavra. Então que seja assim. Vamos unir o nosso coração, vamos apresentar os nossos corações quebrantados ao Senhor. Derrame a sua vida e a sua alma na presença do Deus vivo e verdadeiro. Esse, querido, é um tempo muito especial na vida do crente. Esse é um tempo muito especial na vida da igreja, quando nos reunimos para cultuar. Então faça isso de todo o coração. Renda-se ao Senhor de todo o coração. Agradeça, louve, adore, reconheça o que Deus tem feito na sua vida. Querido Pai, bendito seja o teu santo e excelso nome nesta manhã. Obrigado pelo Senhor nos trazer até aqui. Obrigado, ó Deus querido, pelo Senhor nos manter de pé em tempos difíceis como temos vivido, ó Deus querido, no presente. Obrigado, ó Deus querido, pela vida da igreja. Obrigado, ó Deus, porque o Senhor tem falado ao nosso coração, porque o Senhor tem feito grandes coisas na nossa vida, e nós, ó Deus, queremos nos apresentar diante de Ti nessa manhã, com humildade, ó Deus, com o coração quebrantado, ó Deus querido, com um coração cheio de gratidão, com um coração, ó Deus querido, cheio de louvor, de elogio, ó Deus querido, ao Senhor, porque, ó Deus, Tu és o nosso amado, o nosso Salvador. Tu és aquele que nos ama e que jamais nos desampara. Tu és aquele que cuida de nós, peleja as nossas lutas. Tu és aquele que nos fortalece no dia da angústia. Tu és aquele que nos guarda, ó Deus querido, no dia da provação. Ó Deus querido, o Senhor está conosco todos os dias da nossa vida. Temos motivos sobejos, ó Deus querido, para agradecer, para louvar, para adorar e para reconhecer, ó Deus querido, que o Senhor é indispensável na nossa vida. Sem o Senhor não nos movemos nem existimos. Sem o Senhor não damos um passo. Por isso, ó Deus, oferecemos a Ti, ó Deus, o nosso coração quebrantado, agradecido, cheio, ó Deus querido, de louvor ao Teu santo nome nessa manhã. Recebe a nossa adoração, recebe o nosso louvor, recebe a nossa gratidão, ó Deus querido. Nós Te suplicamos em nome de Jesus Cristo. Amém. Você está disponível para Deus? Deus tem uma obra poderosa para realizar através da nossa vida. A pergunta é: nós estamos disponíveis para Deus? Nós estamos realmente escutando o seu chamado, obedecendo a sua palavra? Nós estamos prontos para cancelar os nossos compromissos para que Deus coloque os seus compromissos na nossa vida? Ou nós temos vivido para nós mesmos? Então, o cântico que nós vamos entoar fala dessa disponibilidade que o servo de Deus precisa ter para Deus. Que o teu coração esteja aberto para Deus, que você esteja disponível para Deus nessa manhã. Senhor, eu quero estar disponível em Tuas mãos, minha vida em Teu altar, em total consagração. Eu nasci para Te servir, sou escravo da Tua graça, minha vida Te dirigir. És o Rei
igreja pode sentar. Espero sinceramente, queridos, que nós estejamos no altar de Deus nessa manhã, totalmente disponíveis para Ele, em consagração. Consagre a sua vida ao Senhor. Nós vamos ler a palavra de Deus. Nossa irmã Ivone Montenegro vai nos dirigir nessa leitura, Atos dos Apóstolos, capítulo 4, dos versos de 5 a 22. Bom dia, queridos. Bom dia. Que essa palavra surta em nós o efeito que o Senhor queira e surta nos nossos corações. Então, começando Atos 4, de 5 a 22. Pedro e João perante o Sinédrio. No dia seguinte, reuniram-se em Jerusalém as autoridades, os anciãos e os escribas, com o sumo sacerdote Anás, Caifás, João, Alexandre e todos que eram da linhagem do sumo sacerdote. E pondo-os perante eles, os arguíram: com que poder ou em nome de quem fizestes isto? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: autoridades do povo e anciãos, visto que hoje somos interrogados a propósito do benefício feito a um homem enfermo e do modo por que foi curado. Tomai conhecimento vós outros e todo o povo de Israel, de que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem vós crucificastes e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, em seu nome é que este está curado perante vós. Este Jesus é pedra rejeitada por vós, os construtores, a qual se tornou a pedra angular. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Ao verem a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, admiraram-se e reconheceram que haviam eles estado com Jesus. Vendo com eles o homem que fora curado, nada tinha que dizer em contrário. E mandando-os sair do sinédrio, consultavam entre si, dizendo: que faremos com estes homens? Pois na verdade é manifesto a todos os habitantes de Jerusalém que um sinal notório foi feito por eles, e não o podemos negar. Mas para que não haja maior divulgação entre o povo, ameacemo-los para não mais falarem neste nome a quem quer que seja. Chamando-os, ordenaram-lhes que absolutamente não falassem nem ensinassem em nome de Jesus. Mas Pedro e João lhes responderam: julgai se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós outros do que a Deus. Pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Depois, ameaçando-os mais ainda, os soltaram, não tendo achado como os castigar por causa do povo, porque todos glorificavam a Deus pelo que acontecera. Ora, tinha mais de 40 anos aquele em quem se opera esta cura milagrosa. Glória ao nome de Jesus. Que a palavra do Senhor lida nessa manhã possa fazer diferença na nossa vida e possa abençoar os nossos corações. Duas coisas me chamam a atenção aqui. O verso 12, que diz: e não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos.
E o outro verso é o verso 20, e diz assim: pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Esse texto, queridos, é o primeiro testemunho dos apóstolos perante o Sinédrio. Os apóstolos já tinham testemunhado perante o povo, logo depois da descida do Espírito Santo. Mas perante o Sinédrio é o primeiro testemunho. No decorrer do livro de Atos dos Apóstolos, seguir-se-ão outros testemunhos perante o Sinédrio. Mas esse é o primeiro. E esses dois versículos, o 12 e o 20, eu gostaria que você guardasse no seu coração. Não há salvação em nenhum outro. Só Jesus Cristo tem poder de salvar a nossa vida. Ok? E nós, sabedores dessas coisas, não podemos deixar de falar daquilo que temos visto e ouvido. Deus tem abençoado a sua vida, Deus tem falado ao seu coração, Deus tem livrado você, Deus tem provido de recursos emocionais, espirituais, materiais à sua vida. Você precisa falar do seu amor, você precisa comunicar isso que tem acontecido na sua vida. Isso é testemunhar. E nós parece que nos esquecemos que há uma necessidade de que nós falemos do amor de Deus, de que nós testemunhemos do amor de Deus, porque nós fomos alcançados por esse amor. Que Deus possa aplicar a sua palavra no nosso coração e nos despertar nessa manhã. Queridos, nesse momento nós vamos dedicar ao Senhor a nossa vida e nossa disposição, nosso trabalho, nossas ofertas, nossos dízimos. Esse é um momento de dedicação. E o momento de dedicação não se prende a valores somente, mas ele abrange a nossa vida. Então eu peço que você dedique a sua vida ao Senhor, dedique os seus bens para o sustento da casa de Deus, para o sustento do bem nesses tempos difíceis. Nós vamos nos colocar de pé e nós vamos entoar um hino que fala muito ao meu coração e acredito que falará também ao seu. É o número 287, Igreja Alerta. Então, nós precisamos despertar, nós precisamos ficar bem alertas, porque estamos vivendo um tempo em que se sinaliza que Jesus está voltando. Então nós precisamos vigiar e nós precisamos estar bem alertas. E esse cântico, ele nos desafia. Igreja, alerta, porque o dia prometido vem. E o dia prometido é o dia que o Senhor virá buscar o seu povo. Então vamos entoar esse cântico e vamos trazer os dízimos e ofertas para a casa de Deus.
Diácono Josias vai nos elevar a Deus em oração, consagrando os dízimos e ofertas ao Senhor. Bom dia, igreja. Bom dia. Olha, Jesus está voltando mesmo, viu? Pastor, o Senhor falou certo mesmo. Tudo na palavra, Jesus está explicando. Porque, vamos começar a falar. Porque Deus amou o mundo de tal maneira para que todos que nele creem não pereçam, mas tenham vida eterna. Mas o coronavírus não está escrito porque qual é o dia, conforme também ele não sabe qual é o dia. Ninguém sabe qual é o dia, mas ele manda que a gente vigiar. E manda que a gente fala uns com os outros. Você vê lá em Ezequiel, está falando, o dever do atalai é falar ao povo. Gente, então é bem-aventurado, o Salmo prevê, bem-aventurado o homem, a linguagem, não é a linguagem de hoje, não, a linguagem lá de trás, bem-aventurado o homem. Então eu sou bem-aventurado que eu estou. Nós todos somos bem-aventurados aqui. Todos estão bem-aventurados quando está lendo a Bíblia, quando está falando com o próximo, todos estão visitando, é o que eu tenho mais dom para visitar e orar. E ler a palavra de Deus, quando eu já boto o pé no chão, já estou agradecendo até pelo chão que eu piso. Porque às vezes está lá em cima, quando a gente chega embaixo é um alívio. Então a gente tem que falar. O Senhor está falando esse processo. Oramos, Pai querido, em primeiro lugar a salvação em Cristo Jesus. Venha agradecer ao Senhor por tanto livramento, conforme já foi falado, Jesus. A ti seja dada toda a honra e toda a glória. Pai querido, você que está aí do lado, você que está fazendo plano para busca o Senhor, que é o primeiro lugar, conforme fala a palavra. Eu vi isso, ó Deus, muito lá atrás. Por isso, ó Deus, estou aqui, Senhor Jesus, porque eu confio no Senhor. Quanto livramento tem dado nós, conforme o teu servo já falou. Às vezes a gente está assim no ônibus, na ponta do ônibus, Senhor Jesus, passa um ônibus, a gente está perdido, perdeu, não sabe o que vai acontecer. Isso eu já vi no Rio das Pedras, o cara passou de moto, quando chegou no prédio, ele estava extindido. Passou assim, de qualquer jeito. Pai querido, muito obrigado. Eu consagro cada família, Pai querido, aqui. Consagro Jesus, que eu estou vendo gente que tem anos que não vi, conforme estou vendo ali. Ali, Senhor, o filho do Jacques, se não falha a memória, Pai querido, o Henrique. Se não é, meu, porque a máscara não deixa conhecer bem.
Pai, que abençoa, Deus, então, oferta dízimo, Pai. Senhor Deus, com a mensagem que vai trazer, Senhor. Pai, que em nome de Jesus, desperta a nossa vida para o Senhor. Porque é a verdade purinha. Jesus, cada dia que vai passando, a gente está vendo as coisas acontecer, tantos que têm saído de Jesus. Pai querido, mas a tua mão está à nossa direita e à nossa esquerda. Muito obrigado, Deus. Seja com a mensagem também ainda agora. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Hoje, queridos, nós comemoramos o dia do presbítero na Igreja Presbiteriana do Brasil. Todo primeiro domingo de agosto, nós comemoramos o dia do presbítero. E nós queremos fazer, não uma homenagem, mas ressaltar a importância desses homens na igreja. Para quem não sabe, eu também sou presbítero, né? Na administração da igreja, a igreja é administrada pelo conselho. O conselho é formado por pastor e presbíteros, sendo que o pastor também é presbítero. A diferença é que o pastor é um presbítero docente, aquele que ensina. Então, para você ser pastor, você precisa ir para o seminário, você precisa passar por exames no presbitério e ser ordenado. Então, depois, quando aprovado no presbitério, ser ordenado pastor. Então, eu também sou presbítero, porém docente. E a igreja, ela elege presbíteros regentes. Os presbíteros regentes são membros maiores da igreja, que são eleitos pelo povo de Deus para compor o conselho da igreja presbiteriana. Então, hoje é o dia do presbítero e eu gostaria. Antônio, vem cá. Temos mais presbíteros na igreja presentes? Pode ser em disponibilidade, né? Porque presbítero, uma vez presbítero, é sempre presbítero. Ele pode estar em atividade ou disponível para atividade, mas é sempre presbítero. Muito bem. Abra sua Bíblia na primeira carta de Pedro, capítulo 5. Dos versos de 1 a 4. Primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 5, versos de 1 a 4. Diz assim a Escritura: Rogo, pois, aos presbíteros que há entre vós, eu, presbítero como eles, e testemunha dos sofrimentos de Cristo, e ainda participantes da glória que há de ser revelada, pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer, nem por sorte da ganância, mas de boa vontade, nem como dominadores dos que vos foram confiados, antes tornando-vos modelo do rebanho. Ora, logo que o Supremo Pastor se manifestar, recebereis imarcessível coroa de glória. Um presbítero, ele lidera a igreja e ele pastoreia o rebanho. Então, a exortação do apóstolo Pedro, ela é pertinente, porque esses homens são muito importantes na vida da igreja. Eles são modelos para o rebanho, eles são pessoas que oram e intercedem pela igreja, eles são pessoas que decidem, né, administrativamente e espiritualmente o que a igreja precisa, o caminho que a igreja precisa trilhar. Então eu peço à igreja
que interceda por nós, né? Falo nós porque também sou presbítero. E nós temos grande responsabilidade sobre os nossos ombros. Às vezes, maior do que a gente pode carregar. Mas o Senhor é bondoso, tem nos dado graça, tem nos dado força e tem animado o nosso coração para que nós possamos realmente fazer as obras de Deus. E quando o Senhor se manifestar, né, nós vamos receber o galardão desse tempo que nós estamos dirigindo a igreja, que nós estamos orando pela igreja e chorando pela igreja, pastoreando o rebanho de Deus. Então vamos nos colocar de pé. Eu gostaria de pedir à irmã Noemi que viesse aqui à frente, fazer uma oração por nós. Da igreja. Ó Deus de amor, Tu sabes, ó Deus, as necessidades que eles passam, Tu sabes, ó Deus, o que eles necessitam, que Tu possa estar dando a eles forças, sabedoria, Deus, para orientar a Sua igreja, principalmente o nosso pastor, ó Deus, que a orientação venha de Ti para guiar esse rebanho, Pai. Sabemos que o momento é difícil, o momento é de muitas tribulações, ó Pai, mas unges, ó Pai amado, cada um deles, Antônio, Maurício, o pastor, para que eles possam, ó Deus, conduzir bem, ó Deus, o rebanho que Tu destinaste, ó Deus bendito, principalmente o pastor, ó Deus, para dirigir. Obrigado pela vida dele, obrigado pela vida da sua família, ó Pai amado, constituída, que tudo, ó Deus bendito, seja feito na vida deles, segundo a Tua vontade santa e augusta. Obrigada, Senhor, por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe, irmãos. Deus abençoe vocês. Podem sentar. Ontem, queridos, aliás, essa semana que passou, eu estive na reunião do Sínodo da Guanabara. Se você não está familiarizado com a estrutura da igreja, a nossa igreja é ligada a um presbitério, e o presbitério compreende a região de Jacarepaguá. E esse presbitério, junto com outros presbitérios, são ligados a um sínodo. Então nós temos dois órgãos eclesiásticos acima de nós, né? A igreja é o ponto principal onde os membros se reúnem. Acima da igreja está o presbitério, que é responsável pela região de Jacarepaguá, Barra e Recreio. E acima do presbitério está o sínodo. O nosso sínodo da Guanabara reúne os presbitérios de Jacarepaguá, de Madureira, de Bento Ribeiro e o presbitério de Guanabara, que nós já pertencemos a esse presbitério. Então, 4 presbitérios formam o sínodo da Guanabara. E o sínodo se reúne de 2 em 2 anos, sempre em julho. Então, ontem terminou a reunião do sínodo da Guanabara. E por que eu estou informando isso para vocês? Porque o nosso presbitério teve um desmembramento, né? As igrejas membros do presbitério, 5 igrejas do presbitério de Jacarepaguá desmembraram-se do presbitério de Jacarepaguá. E a nossa igreja está incluída nessas igrejas que se desmembraram, né? E foi criado um outro presbitério com as igrejas Anil, Alvorada, Bosque da Freguesia, Taquara. Foram 5 igrejas que se desmembraram
para criar um novo presbitério. Então, quem divide o presbitério é o sínodo, é ele que tem autoridade para fazer isso. Então, a reunião terminou ontem, nós fizemos o pedido de desmembramento e o pedido foi aprovado. Então, a partir de hoje, nós pertencemos ao novo presbitério formado aqui pela região da freguesia, né, a igreja da Taquara e a Alvorada, que fica lá na Avenida Ayrton Senna. A igreja da Alvorada foi organizada no ano passado, em 25 de janeiro, e eu estive lá organizando a igreja da Alvorada, porque o presbitério me colocou essa responsabilidade, né? E hoje nós estamos então formando um novo presbitério que vai ter mais a nossa cara, né? Vai ter mais os princípios que a gente caminha. Então foi um motivo assim de muita alegria. Esse novo presbitério, ele tem um nome provisório que no sínodo dela, só que esse nome é provisório, nós vamos alterar esse nome no dia da organização, né? O sínodo deu o nome ao novo presbitério apenas para identificar, né? Presbitério da Baixada de Jacarepaguá, mas esse nome vai ser modificado quando nós elegermos a primeira diretoria do presbitério, que deve acontecer aí nos próximos dias. Então é só para vocês saberem, né? Foi uma reunião abençoada, que correu em paz e foi muito bom. E quero também informar para vocês que o mês de agosto é mês de missões na Igreja Presbiteriana. É mês do aniversário da Igreja Presbiteriana. A igreja completa 162 anos de organização no Brasil. Há 162 anos, a 12 de agosto de 1859, o missionário fundador da igreja, reverendo Asbel Green Simonton, aportou no Rio de Janeiro e veio para cá com a intenção de fundar uma igreja, porque já haviam outros pastores aqui no Brasil, mas eram pastores que se reservavam a pregação da palavra na língua inglesa. Nós tínhamos muita gente da Inglaterra e muita gente americana de língua inglesa aqui no país a essa época, e eles traziam pastores de lá para pregarem o evangelho na língua inglesa. Mas Simonton veio para o Brasil, aprendeu português para evangelizar os brasileiros, né? Então, 12 de agosto, nós comemoramos 162 anos de igreja presbiteriana no Brasil. E por isso, pela chegada de Simonton em agosto, e ele é o missionário que fundou a igreja, então agosto é um mês de missão. Agosto é um mês que nós olhamos com especial carinho para a obra missionária, ok? Então vamos orar pelos nossos missionários e vamos entender que cada um de nós é missionário, cada um de nós é responsável pela expansão do reino, ok? Que Deus então assim nos abençoe. Vamos abrir a Bíblia, queridos, no livro de Atos dos Apóstolos. Lembrando que Atos dos Apóstolos é o único livro histórico do Novo Testamento. No Antigo Testamento, nós temos 12 livros históricos, mas no Novo Testamento, apenas Atos conta a história. Ok? Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 1, nós vamos ler dos versos 6 a 11. Todos abriram a palavra? Hoje a palavra não é só aberta na Bíblia como um livro, né? Ela é aberta também nos smartphones, né? Que inclusive nos oferecem um benefício a mais
dependendo do aplicativo da Bíblia que você tenha no smartphone, você tem pelo menos umas 10 versões da Bíblia, né? Se você ler um versículo e não entender bem na nossa versão, você pode recorrer a outras versões, porque certamente você vai ser esclarecido, entender melhor. Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versos de 6 a 11, diz assim a palavra do Senhor. Então, os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Respondeu-lhes: não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou para a sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Ditas essas palavras, foi Jesus elevado às alturas à vista deles, e uma nuvem o encobriu-lhes seus olhos. E, estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles e lhes disseram: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus, que dentre vós foi assunto ao céu, virá do mesmo modo como o viste subir. Eu quero que você mantenha a Bíblia aberta, por favor. E eu gostaria que você e eu refletíssemos sobre qual é a importância da missão que Jesus deu à igreja. Você pode repetir comigo? Qual é a importância da missão que Jesus deu à igreja? Pode repetir? Qual é a missão? Qual é a importância da missão que Jesus deu à igreja? Muito bem. E isso é para que você comece a meditar, né? Eu sou igreja, igreja somos nós. Igreja não é a parte construída, não é o templo, não é o imóvel. A gente geralmente vê assim, né? Igreja presbiteriana, igreja Assembleia de Deus, igreja. Mas igreja não é o lugar onde a gente se reúne. Não é o espaço reservado para o culto. Esse é o templo. Igreja sou eu e você. Ok? Então, qual é a importância da missão que Jesus deu a mim e a você, a igreja? Eu gostaria que essa frase estivesse na mente de vocês por alguns minutos nessa manhã, e quando você sair do culto, que essa expressão, que essa frase permaneça no seu coração, que você siga meditando durante a semana sobre isso. Porque a gente não tem uma prática, ou perdeu uma prática, que se tinha algum tempo atrás. Quando você vinha à igreja no domingo, e você ouvia a exposição da palavra, você meditava todos os dias da semana naquela palavra, naquele texto bíblico, naquele tema abordado durante o domingo. Porque, queridos, nós precisamos meditar na palavra. Meditar é você pensar, é você entender, é você estudar, é você gravar no seu coração a palavra. Mas então vamos retomar essa prática. Eu peço que você medite durante a semana em Atos capítulo 1, versos de 6 a 11, e reflita sobre a importância da missão que Jesus deu à igreja. Na Escócia, no século XIX, no princípio do século XIX, especialmente em 1813, um casal presbiteriano, calvinista, teve um filho chamado David Livingstone.
2 anos depois, em 1815, teve outro filho chamado John Livingstone. E esses rapazes cresceram crentes em Cristo Jesus, ouvindo a palavra de Deus e sendo instruídos no caminho do Senhor. O filho mais velho, David, foi muito influenciado pelas missões inglesas na China. E ele assentou no seu coração que ele gostaria de ser missionário também na China, como outros ingleses o foram. Porém, esse plano de Livingstone, de David Livingstone, foi bloqueado, porque a época em que ele completara 18 anos e que então já tinha maior idade para fazer as coisas, ir para o seminário, etc., a Inglaterra estava em guerra com a China por causa do ópio. E aí então as relações entre China e Inglaterra estavam estremecidas e David Livingstone não pôde ir para a China. Então ele começou a olhar para a África. A Inglaterra, ela mandou muitos missionários, tanto para o Oriente quanto para o continente africano. E então Livingstone foi fazer um teste de passar um tempo na África para evangelizar. Livingstone formou-se em medicina, teologia, e ele era um médico missionário. E desta forma ele foi para a África. O seu irmão John, que era mais novo, 2 anos do que ele, se encantou com a América, com a chamada Nova Inglaterra, né? Os Estados Unidos da América, e desejou ir para a América para prosperar como comerciante, ganhar dinheiro e talvez até ficar famoso. Essa era a ideia de John. A ideia de David era servir ao Senhor como missionário, ou na China, ou na África, ou em outro lugar que Deus mandasse. Uma situação curiosa é que, passado os anos, morreu John e morreu David. E na biografia de ambos, né, a biografia de David Livingstone, que ficou famoso como missionário, né, é uma biografia muito bonita. Está no Google, é só botar lá David Livingstone e você vai conhecer o que é preciso, o que é necessário. Existem várias visões da obra que Livingstone fez na África. E na biografia de John Livingstone, a coisa mais importante na biografia dele é que ele era irmão do missionário David Livingstone. Às vezes a gente procura coisas materiais e às vezes a gente procura ser reconhecido nesse mundo. Mas David, o irmão mais velho, ele só queria pregar o Evangelho na África. Ele não foi para lá buscando fama, porque a África não é um lugar que dê fama a ninguém. Se você quiser prosperar e ser famoso, você vai para a Europa, você vai para a América, você não vai para a África. E David Livingstone foi um famoso missionário, explorador africano, geógrafo, e ele mapeou o norte da África. Ele foi um homem que andou 48.000 quilômetros na largura do continente africano. E em cada aldeia que David Livingstone chegava, ele tratava dos doentes, ele pregava o Evangelho, ele aprendia a língua, porque a África tem uma coisa complicada. São várias línguas e vários dialetos. Cada tribo tem um dialeto, além da língua principal. E David Livingstone se dedicou à África por toda a sua vida.
Ele casou-se com Rose Moffat, que era filha de um missionário já na Índia, que David Livingstone conheceu lá, e ele ficou a vida inteira na África. E ele se tornou inclusive cônsul inglês na África pelo trabalho que ele fazia. Ele desbravou aldeias que não tinham contato nenhum com o Ocidente. Ele descobriu uma catarata, que colocou o nome dessa catarata de Vitória, em homenagem à Rainha Vitória. Ele ajudou a mapear toda a África, o tempo que ele passou lá. E ele se tornou um amigo das tribos africanas. Ele também lutou muito contra a escravidão, contra a exportação de pessoas negras para o Ocidente como escravas, e ele fez uma grande obra. A sua esposa morreu primeiro do que ele, e depois que a sua esposa morreu, diz a biografia, que ele então se entregou completamente à evangelização da África. E passaram-se anos sem saber notícias dele. Não se sabia se ele estava vivo, se ele estava morto, porque ele se entranhou pelos desertos africanos e visitando aldeias e evangelizando e tratando dos doentes, que passaram-se 6 ou 7 anos sem saber se ele ainda estava vivo ou já havia morrido. Aos 60 anos de idade, ele nasceu em 1813 e morreu em 1873. Aos 60 anos de idade, ele faleceu de malária e de disenteria. Ele já tinha pego malária várias vezes e se recuperaram, mas aos 60 anos, já debilitado, já muito magro, a biografia vai detalhar e explicar tudo isso. David Livingstone morreu. Seus auxiliares o encontraram na sua cabana, de joelhos, do lado da sua cama. Tudo indicando que ele havia morrido orando. O coração de David Livingstone e as vísceras foram enterrados na África, aonde mais tarde ergueram um memorial ao homem branco mais amigo da África, como eles qualificavam, e David morreu na Zâmbia. O seu corpo foi levado para Londres e ele foi enterrado num lugar de reis. Ele foi enterrado na abadia de Westminster. Só reis são enterrados ali. E ele se tornou missionário, explorador, geógrafo e um lutador pela liberdade do povo africano muito famoso. E você pode ver isso com facilidade aí nesses meios tecnológicos. Às vezes a gente procura honra em outros lugares, mas no caso de Livingstone, ele decidiu abdicar do seu país, da sua família, de tudo que ele tinha, para ir para a África pregar a pessoas que ele nem conhecia a língua. Então o trabalho dele foi muito grande. E na época de David Livingstone, pouca coisa se conhecia da África. Então, quando ele se dedicou à África e ele cortou a África de norte a sul, ele também pôde auxiliar no mapeamento daquelas terras. E em cada aldeia ele cuidava das pessoas. Em cada aldeia ele aprendia a língua e se tornava amigo dos africanos. A vida de David Livingstone mostra para gente o que é missão. A gente às vezes pensa que missão é só evangelizar,
Missão é só falar de Jesus para alguém. Não. Missão é muito mais do que isso. Missão é cuidar das pessoas, porque as pessoas são criaturas de Deus. Elas estão distantes de Deus, mas elas são criaturas de Deus. Deus as ama e nós precisamos cuidar das pessoas. Missão é você ajudar o seu próximo. Missão é você proclamar o Evangelho. Missão é você discipular pessoas. Missão é você ajudar na educação de pessoas. Isso tudo está englobado na missão. Nós lemos um texto aqui do princípio da igreja. Os apóstolos nem tinham recebido o Espírito Santo. O Espírito Santo ainda não estava na terra, não havia descido sobre os apóstolos. E Jesus disse para eles: olha só, vocês estão preocupados no momento em que o reino vai ser restituído a Israel. Mas eu quero dizer para vocês que não é da competência de vocês conhecer datas ou épocas que o Pai reservou para sua exclusiva autoridade. Ninguém sabe quando Jesus vai voltar. Isso é da única e exclusiva autoridade do Pai. Por isso a igreja precisa vigiar. Por isso a igreja precisa estar alerta. Por isso a igreja precisa estar despertada. Queridos, com muita facilidade, a gente se envolve com as coisas desse mundo e a gente se esquece, e nós nos esquecemos, que somos forasteiros nessa terra. Com muita facilidade nós nos apegamos a muitas coisas aqui. E não tem problema em se apegar às coisas aqui. É um processo natural. Você vive 60, 70, 80, 100 anos aqui e você vai se apegar a pessoas, você vai se apegar a bens, você vai se apegar a algumas coisas. Mas não pode, esse apego não pode substituir o fato de que Jesus está voltando. Desde que ele subiu, ele está voltando. Desde que ele foi assunto aos céus, ele está voltando. E Jesus então diz aos discípulos: olha só, eu vou dizer para vocês o que é mais importante. Eu vou dizer para vocês o que precisa ocupar a mente de vocês num momento como esse. Alguns dias depois desse dia que Jesus está sendo assunto aos céus, vocês vão receber poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E vocês vão ser minhas testemunhas. E aí a missão começa. A igreja socorre os pobres. A igreja educa as pessoas. É só você olhar na história da igreja. A igreja tem uma profunda marca de educação. A igreja tem uma profunda marca de misericórdia, de amor ao próximo. A igreja proclama o Evangelho. A igreja fala do amor de Deus. A igreja ganha outras pessoas para Cristo. Mas não é só isso. Missão é algo assim muito mais abrangente do que só falar de Jesus para uma pessoa. Missão é cuidar. Missão é revelar o amor de Deus através da nossa vida. Missão é mostrar que Deus nos transformou, mudou o nosso caráter, mudou o nosso viver. Lembram-se daquele hino, daquele cântico antigo? Jesus Cristo mudou meu viver. Pois é, missão é as pessoas olharem para você e enxergarem Jesus Cristo. Missão é você ter cheiro de Deus na tua vida. As pessoas vão procurar você. Muitos aflitos vão bater na sua porta porque você tem cheiro de Deus na tua vida. E é para essa missão, queridos, que nós precisamos despertar. Qual é a importância da missão que Jesus deu à igreja? A missão de testemunhar é mais importante. Já contei para vocês aqui, vou repetir, e eu não me canso de repetir, viu? Que
em 165 depois de Cristo e 251 depois de Cristo, o Império Romano passou por duas epidemias. A de 251 suspeita-se que tenha sido uma epidemia de sarampo. A primeira foi chamada de peste negra. Então, essas duas epidemias dizimaram 30% do Império Romano. O Império Romano ia até a Alemanha, passava pela Inglaterra e ia até a Alemanha, os domínios romanos. E essas duas epidemias promoveram a morte de 30% da população do Império Romano. Romanos e bárbaros. Na primeira epidemia, em 165, o próprio imperador Marco Aurélio morreu como fruto dessa peste negra. E isso promoveu um desespero, um medo, um pânico, um pavor no Império Romano. Alguns historiadores dizem que essas duas epidemias foram a razão do Império Romano ter sido despovoado, porque as pessoas começaram a fugir da epidemia. E qual foi o papel da igreja nesse momento? A igreja ficou, ela não fugiu da epidemia. A igreja ficou para cuidar das pessoas. Enquanto os pagãos não sabiam explicar o que estava acontecendo, e a igreja tinha explicação. Os pagãos não sabiam explicar por que coisas ruins acontecem com pessoas boas. E talvez muitos aqui tenham essa dúvida. Mas o fulano era tão bonzinho, por que isso aconteceu com ele? A gente faz uma associação de que coisas ruins só acontecem com pessoas ruins. E que pessoas boas não podem ter experiências ruins porque são pessoas boas. Mas a igreja dizia para os pagãos: não, coisas ruins acontecem com pessoas boas. Olhem para Jesus, perfeito, bom, e ele foi parar na cruz do Calvário e sofreu mais do que qualquer outra pessoa. Então a igreja dizia: coisas ruins acontecem com pessoas boas, sim. E a igreja tinha explicação. Outra coisa que a igreja tinha, que os pagãos não tinham, era amor ao próximo, era misericórdia, era compaixão. Os pagãos fugiam para preservar a sua vida. A igreja ia para onde a epidemia era mais séria e mais forte. A igreja recolhia os órfãos, porque a epidemia entrava numa casa, matava os pais e os adultos, e as crianças não eram atingidas. Então essas crianças ficavam do lado dos pais mortos, dentro de casa. E a igreja ia lá e pegava essas crianças e adotava, cuidava. Muitas vezes o marido morria, deixava a viúva sem nada, a igreja ia lá e recolhia a viúva. Amor, compaixão, consciência da missão, que a missão é cuidar, que a missão é evangelizar, que a missão é educar, que a missão é mostrar a verdade de que Jesus Cristo morreu por nós. A missão é educar, para que as pessoas realmente possam, educadas, influenciar outras. Então nós erramos muito quando pensamos que a missão é só evangelizar, e nem evangelizar nós fazemos como igreja nos dias de hoje. Qual é a importância da missão? Testemunhar é mais importante. Falar do amor de Deus, mostrar o que Deus tem feito na sua vida, é mais importante do que se preocupar com outras coisas. A igreja, queridos, ela influenciou países, ela influenciou cidades. Na época de Calvino, em Genebra,
Genebra era uma terra totalmente diferenciada porque ela era governada por um pastor. Calvino era o governador de Genebra e as regras em Genebra, o tratamento, o auxílio, o cuidado com as pessoas era totalmente diferente. E a igreja influenciou países, influenciou a arte, influenciou muitas coisas. E isso vai acontecer, mas isso é consequência. Quando a igreja se preocupa em cumprir a missão, que é cuidar das pessoas, que é educar, que é evangelizar, que é demonstrar amor ao próximo e misericórdia, as pessoas são transformadas. E pessoas transformadas transformam a sociedade. Mas nós, infelizmente, parece que nos esquecemos disso, né? Nós somos salvos, né? Se Jesus voltar, nós vamos para o céu. Vamos experimentar lá as ruas de ouro, jaspe e luzente. Vamos experimentar a perfeição, coisa que a gente não conhece. Então, para que a gente se esforçar? Somos salvos. Então, deixa passar o tempo que Jesus vai voltar e vai nos levar para o céu. A questão é que nós estamos aqui pela permissão de Deus. E Deus permite que nós estejamos aqui justamente para a gente cumprir a missão. Justamente para a gente compartilhar o Evangelho com outras pessoas, para a gente estender a mão, para a gente usar de misericórdia, para a gente cuidar dos enfermos, dos aflitos, dos menos favorecidos. E com esse testemunho, as pessoas vão entender que Deus não as esqueceu. Deus não aparece para elas, mas Deus manda os seus filhos, e os seus filhos refletem a sua luz. Entendem a situação? Qual a importância da missão? Esse mundo está do jeito que está porque nós nos anulamos, porque nós arrefecemos, porque nós nos acovardamos, porque nós não cumprimos a missão. Se todas as igrejas nesse país, e tem a igreja nesse país, e eu incluo aí a igreja católica, não é só a igreja evangélica. Se todas as igrejas nesse país se preocupassem menos consigo mesmas, menos em erguer templos enormes, menos em fazer sucesso e ter tempo de televisão, e se preocupasse com as pessoas, e se preocupasse em cuidar das pessoas, em mostrar o amor de Deus, através da compaixão, da misericórdia, do amor ao próximo, essa sociedade estava melhor. Ela não teria tanta corrupção. Porque nós somos educados a não nos apropriarmos do que é do outro. Mas a ausência de educação cristã abriu portas para muitas pessoas se corromperem, para muitas pessoas se tornarem pessoas egoístas, que não têm valores ou não têm princípios de vida. A missão dada por Jesus, ele deu poder à sua igreja. O Espírito Santo é o que nos capacita. Nós precisamos estar disponíveis nas mãos de Deus, mas a capacitação já foi dada. O Espírito Santo habita dentro de nós, é Ele que nos capacita. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Sabedoria, palavra de autoridade. Aproveitar as oportunidades. O Espírito Santo nos capacita para isso. A missão de Jesus dada à igreja é o que justifica a presença da igreja nesse lugar, nesse mundo. A gente sabe que esse mundo tem tempo de validade. A gente sabe que esse mundo vai ser destruído. E por que nós permanecemos aqui se somos salvos? É porque existem outras pessoas que precisam. É porque nós precisamos cumprir a nossa missão. É porque nós precisamos sair da zona do conforto da nossa vida e realmente cuidar das pessoas, mostrar o amor ao próximo na prática, mostrar o cuidado. A gente precisa se deslocar da onde está. A gente precisa fazer as obras de Deus e compartilhar o amor de Deus.
Quando nós saímos para distribuir os cobertores aí numa sexta-feira dessa, acho que foi a sexta-feira retrasada, ou outra, uma das pessoas perguntou e eu ouvi: por que vocês estão fazendo isso? Vocês nem nos conhecem? Está um frio danado, vocês saem de casa para distribuir coisas para a gente? E eu pude falar com aquele homem que a gente estava fazendo aquilo que amava Jesus, só isso. E Jesus nos amava. E por isso a gente estava ali. O que nos motiva é Jesus. Entende a missão? Entende a abrangência da missão? Um dia, queridos, nós vamos estar diante de Deus. Não espiritualmente, mas pessoalmente. E segundo a Escritura, o Senhor vai dizer: eu tive fome e você me deu de comer. Eu estava sozinho e você me fez companhia. Eu estava com frio e você me aqueceu. E a Escritura diz que as pessoas vão se levantar com espanto naquele momento. Mas, Senhor, nós nunca fizemos isso. E Jesus diz: todas as vezes que vocês abençoaram um dos pequeninos que eu criei, vocês estão fazendo isso para mim. E eu pergunto para você: o que você vai dizer para Deus num momento como esse? Eu não tive tempo, Senhor, de cumprir a tua missão. Eu estava muito ocupado com outras coisas. Então, irmãos, Deus nos deu capacitação espiritual para fazer a missão. Deus nos salvou. Nós temos uma história. Todo mundo sabe aqui quando veio para Jesus, quando entendeu a mensagem do Evangelho. Eu sei exatamente quando Jesus falou ao meu coração. Eu tenho uma história para testemunhar. Cada um de nós tem uma história para testemunhar. Mas por que nós não testemunhamos? Por que nós temos tanta dificuldade? Por que nós temos tanta falta de tempo? As pessoas têm pouco tempo para vir à igreja. Imagina para fazer a obra de Deus lá fora. E o que nós vamos apresentar quando nós estivermos na presença de Deus? Quem nós influenciamos, quem nós ajudamos, quem nós ganhamos, quem nós estendemos a mão. Passamos a vida inteira preocupando-nos conosco mesmos e só com aquilo que nos interessava. Eu quero desafiar você nessa manhã a cumprir a missão. Eu quero desafiar você nessa manhã a meditar nisso durante a semana inteira e mudar as suas prioridades, o seu ritmo de vida. Todos nós somos testemunhas de Jesus e a igreja está em missão todo o tempo que estiver na terra. Todo o tempo que Deus nos der nesta terra, nós estamos em missão. Então, se Deus te chamar para falar para o teu vizinho, se o teu vizinho te bater na sua porta, para compartilhar problemas, para pedir ajuda em alguma situação, ajude, estenda a mão. Porque nós somos igreja, e igreja está em missão todo o tempo desse mundo. Você está em missão no seu trabalho, você está em missão na sua faculdade, no seu colégio, você está em missão na sua vizinhança, você é um embaixador de Cristo e você tem uma missão: mostrar o amor de Deus com a sua vida. E repare, é com a sua vida. Você só fala se for preciso. É com a sua vida, com a minha vida, que eu preciso mostrar que Jesus é o Senhor, que Ele nos ama. Peço aos presbíteros que vamos nos colocar de pé nessa hora. Nós vamos cantar a primeira estrofe e o coro. Preste atenção. Somente a primeira estrofe e o coro do hino 300.
esse coro de novo. Gostaria que você cantasse isso entendendo que esse coro diz: grande foi o teu amor, que na cruz assim mostraste. Para meus grilhões, partires e grilhões são correntes que nos prendem. Para partires as correntes que me prendem, a tua vida não poupaste. O que é que nós poupamos para não fazer a obra de Deus? Ele não poupou a sua vida para que nós fôssemos livres, para que nós fôssemos para o céu. O que é que nós estamos poupando? Com o que nós estamos preocupados? Que nos impede de fazer a obra de Deus, nos impede de cumprir a missão. Vamos cantar somente o coro. Grande foi o teu amor, que na cruz assim mostraste. Para meus grilhões partires, tua vida não poupaste. Curva a sua fronte nesse momento. Vamos orar, vamos estar diante de Deus, vamos pedir perdão ao Senhor pelos nossos pecados, e um dos nossos pecados é a inatividade. Nós estamos inativos, nós não estamos em missão como deveríamos estar em qualquer lugar que estejamos. Então peça perdão ao Senhor pelos seus pecados. Eu vou pedir perdão a Deus pelos meus pecados também. E logo depois o presbítero Maurício vai nos elevar a Deus em oração, agradecendo a Deus pelo perdão que Ele dá. Mas não é só pedir perdão, meus irmãos, é pedir perdão e mudar de vida. A gente precisa aprender a se arrepender e não pecar mais, e mudar de vida, e mudar de postura. E eu peço a você que faça isso em nome de Jesus. Ore a Deus em silêncio nesse momento, peça perdão pelos seus pecados, e 1 minuto depois o presbítero Maurício vai nos dirigir numa oração audível. Nós confessamos os nossos pecados diante do Senhor. Sabemos, ó Pai, que somos falhos, somos pecadores. Ó Pai amado, a tua igreja se coloca diante do Senhor com o coração contrito, reconhecendo as falhas, os erros, clamando que o Senhor nos ajude, ó Pai, a mudarmos, a transformarmos, ó Pai, a sermos diferentes. Ó Deus amado, nós te somos muito gratos porque sabemos que o Senhor ouve a nossa oração. Sabemos, ó Pai amado, que o Senhor ouve o nosso clamor. Sabemos, ó Pai, que o Senhor tem um cuidado para cada um de nós. Sabemos que o Senhor sonda cada coração que está aqui, cada coração que está em casa, ó Pai amado, que se coloca diante do Senhor, porque Tu és perfeito, Tu és soberano. E o Senhor, ó Deus, é também misericordioso. Nós te agradecemos pela tua misericórdia, pelo teu amor. Te agradecemos, ó Pai amado, porque o Senhor não poupou a vida de Jesus para nos perdoar, para nos libertar. Ó Pai, para que estejamos hoje aqui diante do Senhor. Ó Pai, para que nós possamos participar da mesa do Senhor. E nós te agradecemos, ó Pai, por tamanho perdão, misericórdia. Ó Pai, com que o Senhor cuida de nós. Muito obrigado, em nome de Jesus te agradecemos. Amém. A igreja pode sentar.
Santa Ceia, queridos, ela é um alimento espiritual. Se você não se alimenta, ou se você se alimenta mal, equivocadamente, você vai ter prejuízos na sua saúde. A Santa Ceia, ela nos fortalece espiritualmente. Ela renova a nossa comunhão com o Senhor. É um momento, se nós ficamos ausentes da comunhão, nós enfraquecemos espiritualmente. Os predadores do mundo animal, quando eles veem a presa, eles vão atrás da presa mais fraca. Quando o crente se ausenta da comunhão, ele enfraquece espiritualmente e se torna mais suscetível aos ataques do inimigo. Que Deus levante um povo forte e revestido de poder do Espírito Santo nesta igreja. Não precisamos ser muitos, mas precisamos ser um povo aos pés do Senhor. Lembram-se do juiz Gideão? Ele mandou um apelo para todo Israel para lutar contra os midianitas. Reuniu 12.000 homens de uma semana para outra. É muita gente para ele libertar o povo. E o final das contas, Gideão foi acompanhado por 300 homens para lutar com um exército de quase 20.000 pessoas. Mas Deus opera através daqueles que Ele quer. A gente tem na nossa mente multidão. Vivemos num país de democracia. Democracia é a maioria. Mas Deus nem sempre está com a maioria. Deus nem sempre está com a multidão. Deus quer um povo de coração expandido. Deus quer um povo de coração quebrantado. Deus quer um povo que realmente sabe das suas fraquezas, mas quer se fortalecer nele. Deus quer um povo que confia nele de todo o coração. E é através desse povo forte, revestido de poder, forte, com a força que vem do alto, não com a força que temos. Porque essa força que temos não opera no mundo espiritual e nem opera diante de Deus. Deus quer um povo que conhece as suas fraquezas, mas que sabe pela fé que em Cristo são fortalecidos. Então, ao tomar essa Santa Ceia, encare essa Santa Ceia como um alimento saboroso, nutritivo, que vai alimentar a sua vida espiritual, que vai fortalecer você, que vai tornar você menos suscetível às tentações do diabo, que vai tornar você mais preparado para lidar com as questões que oprimem você hoje. Nós vivemos num mundo mau, nós vivemos num mundo onde existem doenças, onde existe muita mentira, onde existe muita injustiça, e essas coisas nos oprimem. Mas quando nós tomamos da Santa Ceia da maneira correta, entendendo que o pão e o cálice não se transformam em coisa nenhuma, eles representam o corpo de Jesus que foi partido na cruz, o sangue de Jesus que foi derramado na cruz, e que a Santa Ceia é algo espiritual, e a gente participa da ceia pela fé, porque pela fé, através do pão e do cálice, eu tenho comunhão com o Senhor, com o Cristo que morreu por mim, que se deu por mim, que não poupou a sua vida para que eu fosse liberto. Vamos participar da ceia dessa forma, com o coração de Deus, com alegria no coração. Apesar da Santa Ceia ser uma comemoração da morte de Jesus, ela não é triste. A morte de Jesus significou vida para nós. A morte de Jesus é uma aparente derrota, né? O nosso Senhor morreu na cruz,
mas com a sua morte na cruz, Ele nos libertou do império das trevas e nos levou para o reino do Filho do seu amor. Com a sua morte na cruz, Ele pagou pelos nossos pecados. E os nossos pecados são realmente os grandes vilões da nossa vida. Porque o salário do pecado é a morte. Permanecer no pecado significa perecer, significa morrer. Mas permanecer em Cristo significa que o seu pecado, o meu pecado foi perdoado e nós temos vida no seu nome. Amém? Vamos orar nesse momento. O presbítero Antônio vai nos dirigir em oração, vai consagrar os elementos que nós vamos usar para a Santa Ceia e vai agradecer a Deus por nós podermos tomar essa Santa Ceia. Pai amado, em nome de Cristo, queremos aqui, Senhor, agradecer esse privilégio, essa oportunidade que estamos reunidos no Teu tempo para poder participar desse momento que foi instituído por Cristo. Esse momento é muito especial, porque sabemos que através desse ato, desse momento que Cristo perpetuou para nossas vidas, Senhor, nos aproxima dele, nos deixa próximo a Ele, nos faz dele nossa grande família, Senhor. Nós te agradecemos por todo esse momento, por todas essas oportunidades. Consagramos esses elementos a Ti, sabendo que eles não são verdadeiramente o corpo e o sangue de Cristo, mas simbolizam a nossa aliança com Ele, a nossa aliança com as Escrituras, a nossa aliança com a verdade, Pai. Então nos faz, Pai, a partir desse momento, pessoas melhores, homens melhores, homens e mulheres mudados no sangue de Cristo. Obrigado, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. A Santa Ceia, ela tem um componente vertical e um componente horizontal. O corpo de Cristo é muito importante. Nós não podemos nos cumprimentar nem nos abraçar no tempo em que vivemos. Mas você pode olhar para o seu irmão, para a sua irmã, e saber que ele faz parte desse corpo, ela faz parte desse corpo. E a Santa Ceia, ela é tomada em comunhão. A Santa Ceia nunca é tomada individualmente. A Santa Ceia é tomada em comunhão. Até quando nós vamos levar a Santa Ceia para alguém que não pode vir à igreja, nós levamos outras pessoas conosco para que tomem a Santa Ceia junto com aquela irmã, aquele irmão, porque a Santa Ceia é algo tomado exclusivamente em comunhão uns com os outros. É o corpo de Cristo. Então, venha pegar o seu pão, pegar o seu cálice, reservar, porque vamos tomar todos juntos quando todos forem se servirem, mas venha pensando também no seu irmão e na sua irmã, que estão aqui tomando Santa Ceia com você. Nós não nos achegamos diante de Cristo sozinhos, mas com o corpo de Cristo. Amém? Então, queridos, primeiro esse lado, depois esse, depois lá fora, quem estiver lá fora, nós vamos nos levantar, tomar o pão, tomar o cálice, enquanto cantamos o hino de número 300, ok? Então, reverentemente, sem aglomeração, um por um, mas sendo ágeis, né? Preste atenção quando chegar a sua vez. Mostrar-se para
Quem não foi servido, não se serviu. Queridos, nós vamos, assim que todos forem servidos, nós vamos ficar de pé e eu peço que você agradeça a Deus pela oportunidade de tomar do pão e beber do cálice e entenda a importância desse significado, o significado da Santa Ceia. A Escritura diz, ela apresenta alguns princípios que nós temos de seguir. Primeiro, nós precisamos nos examinar e pedir perdão ao Senhor pelos nossos pecados, e isso nós já fizemos. Em segundo lugar, nós precisamos discernir o corpo e o sangue de Jesus, representados nesses elementos. O corpo de Jesus foi partido por causa do meu pecado, do seu pecado. O sangue de Jesus foi derramado por causa dos nossos pecados. Por isso nós somos gratos a Deus. Então, tome essa Santa Ceia com singeleza de coração, agradecendo a Deus, louvando a Deus, porque Ele morreu por nós. Olhando para a cruz, aquela cruz era nossa, irmãos, mas Ele não deixou que sofrêssemos. A gente reclama de sofrimento aqui na terra, mas existe um sofrimento eterno que não tem jeito, e desse Ele nos livrou. Ele se colocou no nosso lugar, e a ira de Deus pelos nossos pecados desceu sobre Ele. O que a gente passa aqui na terra, às vezes é mais sério, às vezes é mais grave, às vezes é mais triste, às vezes é prolongado, mas não se compara ao sofrimento que Ele nos livrou, que é o sofrimento da morte eterna, do inferno. Então louve a Deus, porque você é filho dEle, porque você está nas mãos dEle, porque o Espírito Santo habita no seu coração, e Deus capacitou você para ser vitorioso nessa vida. Se você o seguir, se você estiver com Ele, se você o buscar, você vai ter vitória sobre todas as tuas batalhas, porque Ele é contigo. Tem bastante dificuldade com isso, viu? Tenha paciência. Vamos orar? Querido Pai, com o pão e o cálice na mão, e conhecendo a minha vida e o meu coração, sabendo que não sou digno, Deus querido, de estar na Tua presença, eu quero Te agradecer pelo Teu favor, eu quero Te agradecer pela Tua misericórdia, eu quero Te agradecer pela Tua compaixão, eu quero Te agradecer porque um dia o Senhor olhou para nós, o Senhor nos buscou onde estávamos e o Senhor nos resgatou. Obrigado, ó Deus, pelo Teu resgate, obrigado porque somos Teus filhos, obrigado, ó Deus querido, porque o Senhor nos libertou do império das trevas. E é com o coração agradecido, com o coração cheio de gratidão e de louvor ao Teu nome, que nós tomamos essa Santa Ceia. Obrigado em nome de Jesus. Amém. Tomei dele todos como corpo de Cristo, todos juntos. Querido Pai, Te agradecemos. Te agradecemos pelo Calvário. Te agradecemos pela cruz. Te agradecemos por essa Santa Ceia. Te agradecemos pela Tua presença nesse lugar. Te agradecemos, ó Deus, porque o Senhor está ministrando agora, ó Deus, sobre nós. Ó Deus querido, a Tua força, a Tua graça, o Teu poder, um novo ânimo, restauração. Obrigado, ó Deus querido, pela transformação que o Senhor está promovendo em nós nesse momento.
Porque a Santa Ceia é um momento transformador. A Santa Ceia é um momento de profunda comunhão contigo e alimento espiritual. E por isso nós te louvamos, nós te agradecemos. Em nome de Jesus Cristo. Amém. E agora, povo de Deus, corpo de Cristo, que a graça maravilhosa de Jesus, o amor de Deus, nosso eterno e bondoso Pai, as bênçãos, a comunhão, a graça e a consolação do Espírito Santo seja sobre vós e sobre vós permaneça, desde agora e para todo sempre. Amém. Glórias ao nome de Jesus. Amém. Queridos, ide em paz e que o Senhor seja convosco. Que você passe um domingo na presença de Jesus. Deus te abençoe.